Shalom, meus preciosos, chegando até você, Valnice Milhomens, com o ensino da palavra de Deus sobre uma estratégia divina de como podemos, pela intercessão, ocupar as montanhas de influência da sociedade. Convido você a dar o seu like, muito importante, fazer seus comentários, divulgar este canal. Vamos mobilizar um grande exército de intercessores. Aliás, por falar nisso, estamos nos preparando para um grande evento em Brasília, no dia 25 de abril, 1 milhão de mulheres. Um dia de santa convocação. Unidos de todas as igrejas, de todas as esferas da sociedade, suba a Brasília. Vamos estar juntos naquele dia. É um dia inteiro de oração, 10 horas seguidas, jejum, oração, clamor, onde não se anuncia nomes alguns, porque o único nome a ser proclamado é o de Jesus Cristo. Então, você não vai saber que pessoas vão estar lá, que líderes estarão envolvidos. Não, é o corpo de Cristo e Jesus Cristo sendo exaltado. E mesmo que você não possa subir a Brasília, faça tudo para vir, suas caravanas, você separe este dia para, através do YouTube, estar unidos. Vamos realmente, a meta é chegar a 1 milhão, pelo menos, de intercessores naquele grande dia. Mas aqui estamos trazendo ensino, porque queremos buscar de Deus uma estratégia. E hoje vamos começar a falar sobre orando pelas montanhas. Vamos entrar agora novamente em cada uma das montanhas, mas vendo uma estratégia e as armas que podemos usar, firmadas na palavra de Deus, como orar por cada montanha, embora tenhamos na abordagem das diversas montanhas trazido focos de oração. Mas vamos nos aprofundar, porque Deus quer que sejamos treinados a buscar sua estratégia de vitória. Querido, tu é a guerra. Ó tu, poderoso, guerreiro, o vencedor de todas as batalhas. Tu és Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos exércitos. Tu tens os teus exércitos celestiais e tu tens os teus exércitos na terra, teus exércitos de intercessores, teus servos aliançados contigo para fazerem a guerra, debaixo do teu comando, debaixo da tua estratégia, debaixo da tua direção. Porque invocamos tua presença e a presença do teu Espírito, sua liderança. Precioso Espírito Santo, dependemos de ti, precisamos de ti, queremos ouvir a tua voz, queremos captar as tuas instruções para que possamos nos conduzir com sabedoria na guerra, seguindo a tua estratégia, passo a passo, alcançando a vitória e vendo os milagres e as conquistas que tu mesmo fazes pela demonstração do explosivo poder da tua ação transformadora. Querido Jesus, dependemos de ti, queremos te exaltar, queremos que tu sejas entronizado em cada vida como o Senhor. Pelo que nesta hora dependemos de ti, Yahvé, o Deus triuno, para que compreendamos a tua palavra e sejamos adestrados em usá-la. Esta é a nossa súplica, confiando nos méritos e na intercessão do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, orando pelas 7 montanhas. O conceito das 7 esferas ou montanhas de influência na guerra espiritual não se trata apenas de identificar áreas estratégicas, trata-se de avançar a autoridade e a transformação do reino em cada esfera de influência. Queremos agir. Ao encontrarmos os inimigos em cada uma das 7 montanhas, devemos manter nossos ouvidos espirituais sintonizados no canal do céu
recebendo direção, recebendo estratégia, recebendo visão. Em Gênesis 1, 28, vemos o que o Senhor nos deu, o mandato das 7 montanhas, como dissemos na última live, para tomarmos domínio. Esta é nossa ordem autoritativa de Deus. Repetimos isto que já dissemos, para que nos lembremos que quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, a primeira coisa ele diz, dominai. Ele nos deu domínio, autoridade, governo. Então nós precisamos entender que é um mandato de Deus termos influência em todas as áreas da sociedade. Não devemos apenas ter uma estratégia para seguir com esta ordem, mas também reconhecer que o nosso comandante supremo vai nos dar em cada passo a sua estratégia e nós precisamos descobrir a estratégia, como vimos na live anterior, porque nós descobrimos que alguns elementos são recorrentes. No entanto, mais que estratégia, muito mais, é o quê? A autoridade do reino. O conceito das 7 esferas, ou montanha de influência na guerra espiritual, transcende a simples identificação de áreas estratégicas. Trata-se de avançar a autoridade, de levar o reino de Deus, de gerar uma transformação genuína em cada área da sociedade. Toda a obra de Deus visa transformação. Estas não são apenas categorias sociológicas, mas são campos de batalha espirituais, onde o destino de nações inteiras é definido, é decidido. Cada esfera carrega um peso profético único e por isso requer uma abordagem intencional de intercessão, de decreto e de ação. O fundamento, vamos ver aqui 3 textos bíblicos, começando aqui com o fundamento da palavra. Isaías 2:2, leiamos. Nos últimos dias, o monte da casa de Yahvé será estabelecido como principal entre os montes. Deus tem montanhas. Em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Queremos estar no topo das montanhas. E Daniel 2,37, a pedra que feriu a estátua tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. As escrituras estão repletas de referências a montanhas como lugares de autoridade, revelação e de transformação. E nós somos chamados a subir essas montanhas com ousadia profética. Com ousadia profética. Então, posto isso, vamos hoje entrar na primeira montanha, que é a montanha da religião, ou montanha da igreja. Embora para nós o cristianismo não é uma mera religião, mas no contexto geral, todas as fés estão dentro da categoria de religião. Vamos olhar para a igreja. Vamos ver cada esfera. Primeira, religião e fé. A montanha da religião é mais do que o templo ou edifício. Às vezes as pessoas chamam um templo, um edifício de igreja. Mas não é. Qualquer reunião de pessoas que adoram a Deus ou que adoram a Alá, a Buda, a Satanás ou a Shiva é uma montanha da religião. A guerra nos céus sempre foi sobre quem será adorado. Esta é a guerra nos céus. Quem vai ser adorado? Jesus disse no confronto com Satanás, a Yahvé teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mas Satanás, desde o Éden, está buscando adoração. Ele buscou a adoração dos próprios anjos e hoje busca a adoração dos homens. Religião e fé, o projeto espiritual das nações. Por que importa lidar com esta montanha?
Esta esfera carrega o projeto espiritual das nações. Se corrompida, a decepção e falsas doutrinas prevalecem. Se redimida, torna-se um canal para avivamento. O coração espiritual das nações. Qual é o coração espiritual das nações? Primeiro, um blueprint espiritual. Esta esfera carrega o projeto espiritual das nações. Quando corrompida, prevalecem a decepção, prevalecem as falsas doutrinas. Conduto de avivamento. Quando uma religião ela é redimida, torna-se um poderoso canal para avivamento, para transformação nacional. E a defesa da verdade. Este é o bastião da verdade que protege todas as outras esferas do engano espiritual. Então, se nós alcançamos o topo da montanha da religião, isto é, trazer a adoração centrada em Deus, o que vai ocorrer? Todas as outras esferas serão influenciadas. Terá vitória contra o engano. Esta é uma área de guerra espiritual. E vamos ver, primeiro, contender contra a apatia espiritual. Aqui está o primeiro ponto da nossa guerra. Quebra o espírito de mornidão e indiferença que paralisa a igreja. Levante vozes proféticas que despertem o povo de Deus para a sua verdadeira identidade chamada. Aqui está a nossa guerra que já começa dentro da própria igreja. Quebrar essa apatia, quebrar essa indiferença, quebrar esse espírito de paralisia que deixa a igreja distanciada da realidade, sem buscar uma influência. Eu já fui salvo, pronto, então está garantida a minha salvação, o resto que se vire. Temos que enfrentar esta área. Segundo, confrontar heresia e falsa profecia, porque essa outra área de guerra, o Espírito semeia no nosso meio a falsa profecia e a heresia. Exponha, portanto, doutrinas enganosas que distorcem a natureza de Deus e desviam os crentes do caminho da verdade. Estabeleça discernimento espiritual nas congregações. Terceira área de guerra. Estabelecer verdade, santidade e temor do Senhor. Declare que a santidade voltará a ser valorizada na casa de Deus. Que o temor reverente ao Senhor será restaurado como fundamento da adoração verdadeira. E quarto, guardar vozes proféticas e apostólicas. Proteja e fortaleça aqueles levantados para a reforma. O termo reforma é o termo que está sendo usado hoje para reformar a sociedade. Não é uma questão de restauração, é uma questão de reforma mesmo. Uma vez já tivemos a reforma protestante que veio reformar doutrinas, mas hoje precisamos de uma reforma na sociedade. Que sejam ungidos com ousadia e clareza para falar a palavra de Deus sem compromisso. Vozes apostólicas, vozes proféticas. E aqui está decreto profético, a fé. Os portões do engano não prevalecerão. Vamos dizer isto? Os portões do engano não prevalecerão. A igreja se levantará como uma casa de pureza, poder e verdade. Este é o decreto profético que estamos emitindo agora. Vamos emitir, os portões do engano não prevalecerão. A igreja se levantará como uma casa de pureza, de poder e de verdade. Alguns pontos de ação nesta área. Primeiro, ungir líderes espirituais semanalmente. Estabeleça uma cultura de oração intencional e constante pelos líderes espirituais e os intercessores. Declare cobertura e sabedoria para eles. Estes líderes precisam, os intercessores precisam de unção, de cobertura, de sabedoria.
Outra ação, decretar o Salmo 24:7 sobre as igrejas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Que o Rei da Glória esteja entrando, esteja sendo exaltado em todas as igrejas. Terceiro lugar, hospedar encontros de arrependimento, promover encontros de arrependimento. Convoque reuniões para arrependimento coletivo, liberação profética e despertar espiritual. Crie espaço para a presença de Deus se manifestar. Este movimento, 1 milhão de mulheres no espírito de Esther e de Mardoqueu, é um convite para isto, para o arrependimento, um dia de arrependimento, uma convocação do corpo de Cristo. Mas até as igrejas locais podem fazer isso, denominações inteiras, movimento em que se reúnem diferentes denominações, diferentes igrejas, para esta área de arrependimento, algo onde haja uma liberação profética, um despertar espiritual, onde a presença de Deus se manifeste, para quebrar os espíritos que labutam para aprisionar as pessoas. Olhemos para a oração de Josafá. A oração de Josafá, rei de Judá, é inspiradora. Ele diz: se desastre vier sobre nós, a espada ou julgamento, ou pestilência, ou fome, então ficaremos diante deste templo e diante de ti, porque teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu ouvirás e livrarás. Quase 3.000 anos depois que o rei Josafá viveu, nós estamos em um lugar similar ao dele quando proferiu aquelas palavras. Estamos à beira da guerra com o inimigo que se aproxima rapidamente, que declarando com segurança, nós vamos declarar com segurança a fidelidade de Deus. Com essa postura em mente, aqui estão os pontos específicos que nós podemos orar nesta montanha. Primeiro, refletir Cristo. Refletir Cristo. Ore para que os crentes da montanha da religião reflitam a Cristo. Não estamos aqui para exaltar líderes, não estamos aqui para exaltar denominações, nomes, bandeiras. Há um só nome a ser exaltado: Cristo. Segundo, oração verdadeira, adoração verdadeira. Ore para que aqueles sobre a montanha da religião, crentes e não crentes, adore o único Deus verdadeiro, em espírito e em verdade. Outro foco de oração, relacionamento íntimo. Ore para que os crentes na montanha orem a partir de um relacionamento íntimo e vivo com o Senhor Jesus Cristo. Mas algumas orações, eliminar rituais religiosos. Ore para que Deus elimine os rituais religiosos. Paixão pela palavra. Ore para que o Espírito Santo desperte uma paixão pela palavra dentro de cada pessoa na montanha. Presença das outras montanhas. Ore para que os crentes na montanha da religião tenham uma presença forte sobre as outras 6 montanhas, porque precisamos levar a fé a todas as demais montanhas. Orando a palavra. Nós selecionamos aqui textos da palavra de Deus para mostrar base escriturística a orarmos por cada montanha. E aqui vamos ver vários textos que serão a base para a nossa oração na montanha da religião. O primeiro deles está em Êxodo 33, 15 a 16. Vamos ler? Então, o que significa isso? A sua oração deve ser extraída da palavra. Replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos farás sair daqui. Como se saberá que eu, teu povo, poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares?
Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então aqui a palavra está dizendo, o meu foco de intercessão na montanha, Senhor, a tua presença. Eu invoco a tua presença. Não darei um passo sem a tua presença. Que o mundo saiba que tu estás comigo, conosco, com a igreja. Então aqui está o primeiro texto. Segundo texto, Isaías, capítulo 2, versos 2 e 3. Vamos ler. Nos últimos dias, o monte do templo de Yahvé será estabelecido como principal, será levado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando, vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. Então, a base da nossa intercessão, Senhor, que o monte da tua presença seja exaltado, que as nações da terra venham, que subam ao teu monte, Yahvé. E aqui é uma linguagem figurada, não apenas Jerusalém, cidade física, mas há um plano espiritual, para que o povo suba a montanha, ouça a voz de Deus, receba a instrução da palavra do Senhor. Terceiro texto, Jeremias 9, 23 e 24. Leiamos assim, diz Yahvé: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahvé o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera a Yahvé. Próximo texto, Mateus 16, 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. João 3, 16, 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Romanos 12, 1 e 2, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note, estes textos aqui deverão ser a base. Em cada um destes textos você pode ficar um tempão em oração, pegando ponto por ponto e gerando isto dentro da igreja, dentro da montanha da religião. Próximo, Filipenses 4, 8 e 9. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Aleluia. Mas ainda, em Efésios 3, 14 a 19, por esse motivo, dobro meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus da terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite, por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Que oração tremenda! E em Jeremias 2,
11 a 14. Porquanto somente eu conheço as palavras que determinei a vosso respeito, declare Yahvé, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então me invocareis, e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera Yahvé, e os conduzirei de volta ao cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra, para onde eu os dispersei, e os repatriarei para o lugar de onde os deportei, afirma Yahvé. E ainda, Mateus 6, por esta razão vós orareis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoares aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui está a base também da nossa oração. Em cada uma das montanhas vamos trazer textos bíblicos, e aqui trouxemos muitos, não traremos tantos em cada uma das montanhas, mas aqui está. E em todos eles também pontos de oração declarativos. E agora vamos entrar nesta fase, para mostrar a você o que devemos proclamar, o que devemos profetizar, o que devemos declarar. Então veja bem, nós estamos tratando agora de estratégia divina, de um plano divino, de como orar pelas montanhas. Então vamos primeiro, todos eles quase têm textos bíblicos, não vamos ler os textos, mas estão aí para que você possa. Lembre-se, isso aqui não é uma coisa para você ouvir, é um roteiro, são aulas, é um roteiro para você seguir, para você voltar lá, para você copiar, você pode printar, porque aqui tem matéria para se orar muito, e depois você pode tomar tudo que diz respeito à montanha que Deus colocou no seu coração. Certamente cada um terá um peso maior por uma determinada montanha ou por duas montanhas, então cada um tem que seguir o que Deus está lhe confiando. Mas vamos então na montanha da religião fazer as nossas declarações e decretos. Eu declaro o espírito de arrependimento sobre a igreja. Eu declaro que o espírito de humildade está mudando o meu coração e renovando o meu espírito. Eu declaro que a igreja é uma, e assim como Deus e Jesus são um. Eu declaro que à medida que a igreja se une, eu declaro que os céus estão abertos e os tempos de refrigério estão soprando sobre a igreja. Eu declaro que os céus estão abertos e os tempos de refrigério estão soprando sobre a igreja. Eu declaro que os ventos de mudança estão soprando, liberando moveres frescos do Espírito Santo. Eu declaro avivamento na terra, almas sendo salvas e discípulos sendo feitos diariamente. Eu declaro que o amor é a expressão cultural e a linguagem da minha vida e da igreja. Aleluia! Os espíritos de religião e tradição são desbaratados e o poder é restaurado à igreja. Eu declaro que cada sistema é abalado enquanto a igreja se move em autoridade e ousadia. Nós declaramos que cada crente nesta montanha te amará. Nós declaramos, Pai, que o teu povo voltará para ti em adoração, em espírito e em verdade nesta montanha.
Nós declaramos que o Espírito de Deus está se levantando e se movendo, e não mais temeremos lutar. Pai, liberamos as hostes celestiais para lutar por e defender tua igreja. Os espíritos de religião e tradição são desbaratados e o poder da igreja é restaurado. Pai, nós declaramos que cada crente nesta montanha te amará. Nós declaramos, Pai, que o teu povo voltará para ti e te adorará em espírito e em verdade nesta montanha. Nós declaramos que o Espírito de Deus está se levantando e se movendo e não mais temeremos lutar. Pai, liberamos as hostes celestiais para lutar por e defender tua igreja. Aleluia. E agora vamos fazer esta oração. Pai, somos filhos e herdeiros do reino. Estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, poder e força do mal nas regiões celestiais. Somos teus guerreiros estratosféricos, cooperadores no avanço do reino. Pedimos-te que nos dês os planos, mapas e estratégias de batalha, a fim de edificar para ti. Pedimos ao Espírito Santo que nos lidere, empodere e dirija. Agradecemos-te pelos novos níveis de poder e autoridade. Anjos estão destruindo e perseguindo o inimigo em teu lugar. Libera os exércitos celestiais a nosso favor. Agradecemos-te porque o verdadeiro louvor e adoração estão sendo restaurados a nós. E nós te amamos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Cada um de nós nasceu com um propósito, com uma missão para ser um agente de transformação. O Instituto Bíblico Palavra da Fé, ele tem o propósito de treinar, equipar os santos para exercer a obra do ministério. E eu quero convidar você a se matricular no IBPFé, Instituto Bíblico Palavra da Fé. Entra lá, ibpfé, sem acento.com.br. É uma instituição bíblico-teológica, 4 anos, você é também reconhecido pelo MEC, mas nós temos a visão de formar todo cristão. Você é um profissional, deve exercer o ministério na sua profissão. Então venha, nossa visão é levantar os 5 ministérios no mercado lá fora, como juízes, como governadores, como médicos, enfermeiros, advogados, cozinheiros, padeiros, não importa qual é a sua profissão, Deus quer usar você com fundamento bíblico, treinado para ser um agente de transformação no lugar onde Deus o tem posicionado. Então, se Deus toca no seu coração para ser treinado, matricule-se, entre aí e receba todas as informações, e será um prazer recebê-lo em nosso Instituto Bíblico Teológico, em nosso seminário, em nossa escola de profetas.